Isso aqui é chamado uma lente convergente. Lentes convergentes costumam ter os bordos finos, isto é, as extremidades são mais estreitas do que o meio, tá vendo? Ela afina no final, né? E o que acontece com ela é o seguinte, quando aqui chega um raio luminoso paralelo ao seu eixo, depois de atravessar a lente, ele converge para um ponto. E esse ponto é chamado o foco da lente. Olha a semelhança com o que acontece com os espelhos, né? Nesse caso, a semelhança que acontece com o espelho côncavo. Só que agora o raio luminoso atravessa a lente. No caso do espelho côncavo, ele era refletido. Mas a ideia é exatamente a mesma. E aqui, a representação que a gente faz de uma lente dessas é assim, ó. Do mesmo jeito que eu fiz lá, ou parecido com o que eu fiz no caso dos espelhos. Essas setas representam o fato de que a lente é mais fina nas pontas do que no meio. E aí você tem aqui o eixo da lente, e aí você tem um objeto AB, e aqui está o foco da lente. Então a propagação dos raios está representada por esse diagrama. Aqui tem um raio que chega paralelo ao eixo, ele tem que sair passando pelo foco. Ou o raio que alcança o vértice, atravessa a lente sem sofrer desvio. Você tem o ponto de encontro desses dois raios, onde você localiza a posição da imagem. As mesmas relações geométricas podem ser estabelecidas pelo mesmo motivo que a Anne apontou antes. Por semelhança de triângulos, você obtém exatamente as mesmas relações. Então, continua sendo verdade a relação que eu acabei de escrever para os espelhos, mas agora para as lentes. E agora, o que acontece aqui é que você vai ter a distância focal positiva ou negativa, no caso de uma lente convergente, positiva, e no caso de uma lente divergente, sobre a qual não falei ainda, ela vai ser negativa. Uma lente divergente, ao contrário dessa, ela tem os bordos mais largos do que o meio. Isso aqui é uma representação de uma lente divergente. A gente pode representá-la também desse jeito aqui, para indicar que ela é mais fina no meio do que nas bordas. Aqui está uma lente convergente. Eu consigo determinar a distância focal dela, fazendo com que ela projete uma imagem bem definida, por exemplo, dessa lâmpada. Eu estou usando essa lente para projetar uma imagem dessa lâmpada sobre o chão. O chão funciona como tela, tá? Então aqui eu estou mexendo a lente até que eu encontre a posição ideal. Está aqui a posição ideal, está lá, está em foco. O que eu estou vendo lá é a imagem da lâmpada, né? E essa é uma imagem real. Por que ela é real? Porque ela pode ser projetada, captada por uma tela. Quem está funcionando como tela aqui é o chão. Uma imagem virtual não pode ser captada por uma tela. E porque ela é real, ela também está invertida. Isso aqui é a distância da imagem até a lente, é o P'. Você tem o P, que é a distância do objeto até a lente. Se você usar aquela expressão, você vai determinar qual é a distância focal da lente. Tem outra lente aqui. Olha para essa lente. Descobre para mim se essa lente é convergente ou divergente. Essa lente é mais espessa nas bordas. Então, que tipo de lente é essa? Convergente ou divergente? Divergente. Lente divergente. Eu sou míope. Por isso que eu uso esse óculos com lente divergente. Aqui está o meu olho. Aqui está o cristalino. Aqui está a retina. Para que eu veja as coisas focalizadas na minha retina, eu estou precisando de uma lente divergente para afastar os raios entre si. Lembra que a lente convergente faz os raios se aproximarem, né? A lente divergente faz eles se afastarem. Isso quer dizer que quando eu não uso óculos, né, o foco do meu cristalino, os raios que chegam nele, vão convergir para um ponto que está na frente da retina. E não na retina onde deveria estar. Para fazer o foco ir em direção à retina, eu preciso fazer esses raios se afastarem mais. Eu preciso de uma lente divergente na minha frente. Tá certo? Então, o míope, ele tem o foco do cristalino na frente da retina. Tem um defeito de visão que é o oposto a esse, é chamado de hipermetropia. Para você corrigir a hipermetropia, você precisa usar uma lente convergente. Isso quer dizer que o foco do cristalino está atrás da retina. Tá certo? Então é isso que
determina qual é o tipo de lente que é necessário para você corrigir cada defeito de visão.